Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Mobilidade meliana. Exposição sobre MGF. Olimpíadas da Rede Rádio Miúdos. Obras na escola. Ouça, a partir de agora, a Hora do Piropo. A Hora do Piropo na Rádio Radical. Boa tarde, estão a ouvir a Rádio Radical e eu sou a Leonor. A Rádio Radical é a rádio da Escola Básica 23 de Maciel. Boa tarde, sou Nelson. E esta é a Hora do Piropo, o programa que traz as notícias da nossa escola. Boa tarde, eu sou o Tiago. Eu sou o Vasco e esta é a emissão 83 do nosso programa. Hoje estamos com a Rádio Radical. Esta emissão 83 da Hora do Piropo vai ter como assunto principal o projeto Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Mobilidade meliana. Na madrugada do passado domingo, dia 14 de abril, a nossa comitiva partiu para Meliana, Espanha. Nesta emissão vamos apresentar-vos os diários de bordo enviados pelos participantes aqui para a nossa redação. E começamos já com o diário de bordo, número 1, de 14 de abril. Vamos ouvir a Graça. Bom dia. Diário de bordo 1. Hoje foi o nosso primeiro dia de viagem de aprendizagem. Este longo dia começou por volta das 5 da manhã no Caeiro, em Torres Vedras. Fomos de Torres para o aeroporto de Lisboa numa carrinha. Quando chegámos, fomos despachar as malas e, enquanto esperávamos pelo voo, ainda tivemos tempo de ir lanchar e comprar algumas lembranças. O voo, que foi o primeiro para muitos de nós, foi tranquilo e durou cerca de 1h15. Quando chegamos a Valência, fomos deixar as nossas malas no colégio e fomos almoçar ao McDonald's. Passamos a tarde a visitar a cidade, com a ajuda do metro. Após a visita, fomos até ao colégio, onde tínhamos um lanche à nossa espera. A noite foi passada em grupo pelas ruas desta incrível cidade. Texto feito por Constança, Bruno, Bruna e Vera. E eu sou a Graça Galo. Radio Radical es la radio de la Escuela Básica de Segón y Tercer de Maxial. Obrigado, Graça Galo. E seguimos a nossa emissão com a notícia de que a exposição de ilustrações sobre artigos da Constituição Portuguesa de 1976 continua patente no Polivalente. A exposição tem sido visitada por várias turmas no âmbito das disciplinas de Cidadania, HGP e História. Na próxima teremos uma outra exposição cujo título é 5 décadas de democracia, o que mudou? São exposições que assinalam os 50 anos da Revolução do 25 de Abril. Rádio Radical, a rádio Escola Solnói de Valtré de Maciel. E agora o diário de bordo no dia 2, aqui lido pela Sandra. Olá, eu sou Sandra Oliveira, diário de bordo 2. Neste dia 15, encontramos-nos todos na escola, onde tivemos uma visita guiada pela diretora do colégio, professora Mariã. Conhecemos todo o espaço escolar, tais como salas de aula de todos os anos e o espaço de fora. Seguidamente, reunimos-nos com os nossos colegas valencianos e fizemos as apresentações em inglês e francês. Apanhámos o metro para Meliana. Depois de um pequeno lanche, fomos conhecer o Palaué de Nola, em Meliana, um museu conhecido pelos seus azulejos. A manhã terminou com a deslocação a Valência de metro, onde passámos por várias praças e edifícios históricos. Parámos para almoçar na Plaza de la Virgem e comprar lembranças durante 1 hora. Depois disso, continuamos com a nossa caminhada pela cidade, como La Lonja de la Seda. Ao final da tarde apanhámos o metro e regressámos a Meliana ao encontro das nossas famílias. Na nossa opinião, este dia correu muito bem. Foi muito informativo e divertido. Carolina Domingos, Bruno Neves, Luana Rego e Vitória Alberto. Radio Radical de la Radio din Școala Basică 2-3
Din Maciel. Obrigado, Dona Sandra Oliveira. A propósito do Palácio Nola, que foi visitado neste segundo dia de mobilidade, vamos recuperar uma entrevista que temos sobre este imóvel. Vamos ouvir. Que casa é esta? Bueno, pues esto es una alquería que antiguamente se construyó por unos padres dominicos, pero luego cuando se hace con la compra de todas las instalaciones se dedica a hacer una casa exposición, donde presentaban los mosaicos para que los clientes vinieran a ver las muestras y escogieran sus productos. ¿Por qué esta casa es dedicada a los mosaicos? Bueno, porque casualmente a escasos metros de aquí se conserva la fábrica antigua donde se fabricaban estos mosaicos. Luego, desde empezar la fábrica, al cabo de unos años, lo que hacen es que esta casa la reconstruyen y la dedican a ver los mostrarios. Aquí pasaron por reyes como Amadeo de Saboya, Alfonso XII, los Hohenzollern de Alemania, los zares de Rusia. Muchísima gente importante pasó por aquí para ver los mostrarios, para elegir para sus casas. ¿Por qué la construcción no es renovada? Así. Vale. Porque la construcción no es renovada porque lo que hemos hecho en la restauración, esto se construye o se reconstruye hace 150 años y lo que estamos intentando es volver a los 150 años de antigüedad. O sea, no hemos hecho materiales modernos, sino que son los mismos materiales antiguos colocados estratégicamente cada uno en su sitio, incluso diferenciando a veces, como ponemos en algunas salas, lo que era antiguo de lo que ya no está. Cuando ya no lo tenemos, eso lo tenemos lucido, pero sí que damos ese aire de que la casa la visite la gente pensando en que están en el siglo XIX. ¿Por qué ustedes continuaron el proyecto de mantener la casa nueva y mostrar eso para las personas? Bueno, nosotros tenemos aquí, hace unos años, se hace un gran proyecto para restaurar porque la casa estaba abandonada y vienen arquitectos, restauradores y tal, se hace un proyecto y se empiezan a pedir subvenciones para que nos ayuden a hacer la reforma. Esta reforma costaba mucho dinero, 6 millones de euros, un montón de dinero. Claro, por fases ha ido haciéndose y tal. Y esa es la intención. Nosotros lo que queremos aquí es que con esta antigüedad y esta historia que tenemos con la fábrica, Meliana sea, digamos, la fábrica no ya sea nuestro escaparate, nuestra visión de ver dónde está Meliana, y detrás de Meliana tenemos la fábrica del mosaico, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Pues porque, digamos, en cada lugar tenemos historias. Aquí, bueno, desde la batalla de cuando vino Cid Campeador y todo esto que se estableció en esta llanura, que era todo esto, existe una batalla, pero lo más reciente, la historia más reciente es la historia de los mosaicos. No están en ningún sitio, aquí se hacían mosaicos para distribuir a todo el mundo. Claro, esto es un patrimonio que tenemos aquí que lo que queremos realzar y conservar. Entonces los mosaicos son importantes por Meliana, ¿cierto? Sí, en Meliana hay muchísimas casas que tienen mosaico, pero más que nada lo que tenemos aquí pues en Valencia, ya os he explicado, en Lisboa, Buenos Aires, en Montevideo, Cuba, Casino Monte Carlo, Metro Moscú, están repartidos por todo el mundo. Y es muy importante esto, la historia que nos trae detrás del mosaico es muy bonita y muy interesante. Ok, gracias. Bueno, a vosotros. Radio Radical da Escola EP 2.3 Maciel. Obrigado, Leonor. Obrigado, Sr. Ismael. E vamos falar de outra exposição que, entretanto, foi montada no Polivalente. Trata-se de uma exposição de cartazes elaborados pelos alunos do 9B sobre MGF, ou seja, mutilação genital feminina. Os cartazes foram criados no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, sob a orientação da professora Carla Brito. Trata-se de um gravíssimo problema que subsiste no século XXI. Radio Radical, la radio de la Escuela Básica 2.3 de Maciel. E partimos para o Diário de Bordo número 3 da Mobilidade Meliana. Desta vez a apresentação do Edgar. Vamos ouvir. Diário de Bordo 3. No terceiro dia, em Meliana, Valência, logo de manhã, começamos com uma apresentação da modalidade pelota valenciana, feita pelo professor Victor Bueno, campeão europeu deste desporto. Aprendemos muitos aspectos, nomeadamente a origem, as modalidades,
a norma do raspal, o tipo de pelotas e a sua constituição, a continuação do jogo, os valores e as características da pelota portuguesa. De seguida, deslocamo-nos para o Sport Center e preparamo-nos para jogar pelota em equipas de 4 versus 4. À tarde, depois do almoço, um grupo de alunos foi a uma aula de geografia onde nós apresentamos e conhecemos os alunos do primeiro ano, que corresponde ao nosso 7º ano. O outro grupo foi para uma sala de biologia e tutoria onde fizeram uns jogos interativos. Em suma, foi um dia muito interessante e espetacular, pois não só conhecemos e praticamos um novo desporto, como também acompanhamos a rotina dos nossos colegas. Até amanhã. Texto de Santiago Lopes, Afonso Ferreira, Rita Zambujo e Salvador Daniel. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 do Machial. Muito obrigado, Sr. Edgar Santos. E agora as terceiras Olimpíadas da rede Rádio Miúdos. A nossa escola foi selecionada mais uma vez para participar. Recordamos que no ano passado foi a nossa escola a organizar o evento e na altura venceu a escola de Castelo de Paiva. A escola que vence organiza as Olimpíadas do ano seguinte. Assim, este ano vamos a Castelo de Paiva. A seleção das escolas prende-se com a participação nos desafios mensais que a Rádio Miúdos vai criando. A nossa escola participou em todos, alguns dos quais já apresentámos na hora do piropo. Hoje apresentamos o Desafio de Março, cujo tema foi 25 de Abril, o quê? Desafio livre, claro. O tema da nossa participação foram as proibições antes do 25 de Abril. Vamos reproduzir aqui este trabalho. Rádio Miúdos. Desafio de Março. 25 de Abril. O que é? Desafio livre. Escola Básica 23 de Machial. Turma A, 7º ano. Proibições do Estado Novo. Conta-me Histórias. Um programa do 7º ano aqui na Rádio Radical. Olá, eu sou a Alicia e esta é a emissão 14 do programa Conta-me Histórias. Eu sou a Maria e o tema da emissão de hoje são as proibições da época do Estado Novo em Portugal. Olá, eu sou a Constança. Sejam bem-vindos à Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 de Machial. Hoje estamos com a Rádio Radical. A turma do 7º A fez uma investigação sobre a temática das proibições da época do Estado Novo. Vamos começar por falar nas proibições relacionadas com a moda. O Salvador vai apresentar-nos a situação. Alô, Salvador! Em Inglaterra, na década de 40 do século XX, passou a ser moda o uso da minissaia e do biquíni. Em Portugal, esta moda foi proibida pelo Estado Novo. Nas praias portuguesas, as turistas ingleses usavam estes vestuários. Havia excursões de homens para as ver. Esta é a Rádio Radical. Obrigada, Salvador. E passamos a outra proibição em Portugal antes do 25 de Abril. Desta vez tem a ver com as viagens e passagens de fronteira. O Diniz investigou esta proibição e vai aqui mostrar o seu trabalho. Vamos ouvir. Passar a fronteira. Em Portugal, a mulher não podia viajar para fora do país sem a autorização do marido. Esta é a Rádio Radical. Obrigado, Diniz. E agora a violação da correspondência. Enquanto que a mulher estava proibida de abrir as cartas do marido, este podia fazê-lo. É mais ou menos como agora, se o marido pudesse ler as mensagens no telemóvel da esposa, fosse proibida de ler as do marido. O Martim vai falar-nos desta situação. Podes entrar. Violação de correspondência. Os maridos tinham direito de abrir e ler a correspondência da esposa. O contrário não era permitido. Esta é a Rádio Radical.
Obrigado, Martim. E passamos para mais uma proibição. Neste caso, uma obrigação. Era necessário ter-se uma licença para se usar um isqueiro, ou seja, era proibido transportar um isqueiro sem sequer ter licença. Desta vez, foi o Afonso a investigar. Entra! Licença para o uso de isqueiro. No dia 24 de novembro de 1937, foi publicada uma lei que obrigava a quem possuísse isqueiro teria que ter uma licença. Caso não tivesse, tinha que pagar uma multa no valor de 10 escudos. A razão desta lei prende-se com o facto de existirem muitas fábricas de fósforos. Esta é a Rádio Radical. Obrigado, Afonso, pelo teu trabalho. E passamos à última proibição desta emissão, dedicada ao que não se podia fazer em ditadura. Terminamos com a proibição do direito de voto para as mulheres. A Joana vai apresentar-nos este assunto. Força, Joana! Proibição do direito de voto para as mulheres. Às mulheres não era dado o direito a votar, por serem dependentes do homem e, consequentemente, não terem direito a dar a sua opinião. Esta é a Rádio Radical. Obrigada, Joana. E aqui fica o nosso contributo para se conhecer melhor o que os nossos antepassados tiveram de passar. Boa tarde, eu sou a Maria. Realizaram este Conta-me Histórias os alunos da turma do 7º ano, da Escola Básica 2-3 do Machiel. Boa tarde, eu sou a Alicia. Desejamos a todos os nossos ouvintes um excelente mês da liberdade. Boa tarde, eu sou a Constança. Conta-me Histórias, um programa do 7º ano aqui na Rádio Radical. Rádio Radical, rádio de Escola Básica 2-3 de Machiel. Muito obrigado aos participantes e parabéns pela seleção. As Olimpíadas da Rádio Miúdos vão realizar-se no dia 4 de junho em Castelo de Paiva. Lá estaremos. E segue a emissão 83 da Hora do Piropo. Agora com o Diário de Bordo número 4. Vamos ouvir a Ana. Diário de Bordo 4. O dia começou às 8 da manhã com uma aula de matemática ao ar livre, em que fomos divididos em grupos. Nessa aula, estivemos a ajudar o Mário, através de trigonometria, a medir estruturas. Para essa atividade, utilizámos a fita métrica, teodolito, calculadora e uma régua. Pelas 9 horas, assistimos a uma aula em que o tema principal foi a economia sustentável. Primeiro, vimos uma apresentação sobre o mesmo tema e, de seguida, visionámos um vídeo realizado pelos nossos colegas espanhóis. Fomos divididos em 2 grupos, tendo um deles ido para a aula de inglês, onde fizemos diálogos entre portugueses e espanhóis. O outro grupo foi para a aula de tecnologia, ajudar a fazer casas de madeira. De seguida, fomos todos para a aula de inglês repetir os diálogos. Pela tarde, apanhámos o metro de Meliana até Malvarrosa, onde estivemos na praia a praticar vários desportos. Ao final da tarde, voltámos de metro para Meliana e fomos para casa com as famílias. Texto de Constança, Afonso Neves, Vera e Bruna. E eu sou a Ana Ribeiro. Bom dia. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machiel. Obrigado, Dona Ana Ribeiro. A Semana da Mobilidade vai avançando. E agora, obras. Esta semana iniciaram-se as obras de impermeabilização da placa do corredor do Bloco A. Trata-se de uma obra muito necessária, uma vez que as infiltrações estão a afetar seriamente os tetos. E quando chove, a água escorre pela instalação elétrica. Uma obra muito bem-vinda. Rádio Radical, Prathamic Bidyalaya Recording 1, 2, 3, 2, Machiel. No dia 5 da mobilidade, a comitiva enviou este diário de bordo. Desta vez temos a Sara a apresentar o texto enviado. Olá, eu sou a Sara Feliciano e vou ler o diário de bordo 5. Pela manhã do dia 18, juntamo-nos com uma turma da escola e fizemos uma tabela periódica na disciplina de Físico-Química. De seguida, reunimos-nos com o atleta paralímpico nas modalidades do lançamento do peso e disco, David Casinos.
que nos apresentou uma pequena palestra sobre a sua vida e percurso desportivo. Fizemos-lhe uma pequena entrevista para a nossa rádio, que poderá ser ouvida numa das próximas emissões. Dirigimos-nos ao restaurante de um dos nossos colegas valencianos, Pablo, para confeccionar a tradicional paella valenciana. Depois de pronta, almoçamos em conjunto na Associação de Toureiros de Meliana. Terminamos o dia a assinar bandeiras de Valência, aventais e t-shirts. Assim, acabamos o nosso último dia desta grande aventura. Luana Rego, Carolina Domingos, Bruno Neves e Vitória Alberto. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 no Machal. Obrigado, Dona Sara Feliciano. O tema deste projeto Erasmus+, é os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Neste 5º dia da mobilidade, as nossas repórteres foram falar com o atleta paralímpico nas modalidades do lançamento de peso e disco, David Casinos. Vamos ouvir a interessante entrevista que nos enviaram. Há alguma situação desportiva na sua vida que tenha sido mais difícil, complicada? Pues yo, sobre todo, los peores momentos para un deportista, o para mí en este caso, ha sido siempre el estrés con el que vive el deportista de alto nivel. Porque obviamente estamos sujetos a resultados, a obtener buenos resultados, porque ese buen resultado va atado a una beca, a patrocinios, a que luego puedas seguir durante 4 años, poder estar en los siguientes juegos. Para mí ha sido lo más complicado, ¿vale? Ese estrés que siempre vivía, ¿no? en las grandes citas, ¿no? En las grandes citas. Y yo creo que poco más, porque ser deportista de alto nivel para mí eso es un privilegio. Son momentos de tener suerte, de gustarte lo que haces, pero sobre todo lo más complicado es ese, el estrés, ¿no? Competición. Costuma fazer essas conversas com os jovens e o que acha mais importante comunicar-lhes? Mais devagar, despacio. Diz. Costuma fazer essas conversas com os jovens e o que é que acha mais importante comunicar-lhes? Vale, a ver. Lo más importante en mi vida creo que es... No, si es normal hacer estas charlas con vale, jóvenes vale, y que lo que piensa ser más importante comunicarles. El mío portugués es so bad. No. Sí, mira, es verdad que poder comunicar por donde el lugar que ha caminado una persona, es importante trasladarlo a los jóvenes, ¿no? Porque es verdad que vosotros sois el presente y el futuro que mañana estará en nuestra sociedad, pero estará también en las empresas. Y en las empresas también necesitamos que la gente que tiene discapacidad pueda habitar en ellas y pueda sentirse reconfortada teniendo un trabajo. Entonces, si establecemos que esos valores que sois vosotros los jóvenes puedan tenerlos también la sociedad, a nosotros nos va a enriquecer. ¿Por qué? Porque yo tengo la firmeza absoluta de que una sociedad diversa, inclusiva, nos ayuda en general a todos, nos hace mejor sociedad. Entonces, esto, trasladarlo aquí, creo que es fundamental. No solo lo que se aprende en los colegios, que obviamente es fantástico, tareas tecnológicas, ¿no? Ciencia, pero aprender a quién es uno, a trabajar el ser, ayuda como sociedad. Gracias. Sí, porque como este es proyecto de valores olímpicos y paralímpicos, estamos intentando pasarles ese mensaje. Así es. El respeto es transversal y muy importante en deporte, en la vida. El respeto en la vida, los valores en el deporte valen igual para la empresa como para la vida. Si eres un gran deportista, siempre va unido a que la mayoría de las veces es gran persona, la mayoría de las veces. Cosas raras se ve también, ¿no? Ya, vida difícil, siempre trabajando, siempre intentando mejor, pero siempre, sí, lo mismo ayuda. Muchas gracias. Muy bien, obrigado. Obrigada. Solo me he obligado.
Obrigada. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 do Machial. Muito obrigada à nossa equipa de reportagem. Obrigada, professora Cristina Martins, e obrigado, David Casinhos. E agora, Viva a Liberdade, um apontamento que acompanha este programa ao longo de todo o ano letivo. Hoje vamos ouvir George Michael no tema Freedom, ou seja, liberdade. Freedom. You've got to give for what you take. Freedom. Vamos ouvir.
Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machial. Foi mais um Viva a Liberdade, aqui na Hora do Piropo. No momento em que estamos a gravar esta emissão, a comitiva está a bordo de um avião da TAP a caminho de Lisboa. Como tal, o diário de bordo do dia 6 será apresentado na emissão seguinte da Hora do Piropo. Está na hora da poesia com a Sandra Oliveira. O tema que a Sandra nos traz hoje é, obviamente, o projeto Erasmus+, e a mobilidade meliana. Vamos ouvir. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. Erasmus em Meliana, Valência. Com entusiasmo e alegria, lá fomos nós passear, até Meliana, Valência, o Erasmus aproveitar. Foi uma semana de emoções, diversão e aproveitamento. Vivemos várias situações em cada local, cada momento. A escola é um lugar de união e harmonia, onde podemos melhorar com vontade e sabedoria. Tudo é aprendizagem, evolução, desenvolvimento. Aproveitamos esta viagem com melhoria e conhecimento. Escola, cidade, país, bem diferente do habitual. Numa aventura tão feliz, que experiência sensacional. É uma experiência para a vida, com um incrível poder de nos transformar e, em seguida, nos dar forças e enaltecer. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. Muito obrigado, Sandra. Sempre atual na escolha dos temas. E com a Sandra chegamos ao fim da emissão 83 da Hora do Piropo. Boa tarde, eu sou a Leonor. Muito obrigado por acompanharem as notícias da Escola Básica 2-3 de Machial, aqui na Rádio Radical. Boa tarde, eu sou o Nelson. Continuem connosco no Piropo Online, Facebook, Instagram e YouTube. Boa tarde, eu sou o Tiago. Bom fim de semana e até uma próxima emissão da Hora do Piropo. Boa tarde, eu sou o Vasco. A Hora do Piropo na Rádio Radical.